E aí, seus mimadinhos, tomador de Danone no Resort, tudo bem? Como vocês estão? Ó, o podcast hoje tá incrível. Eu consegui pegar esses dois no Brasil, porque eles só viajam, Japão, Patagônia, eles são viajantes profissionais. Esses caras devem ter tanta milha e devem viajar o mundo de graça em classe executiva, de tanto que eles viajam, de tanto que eles trazem conteúdo pra galera. Eu tô aqui com o Carlos e a Fernanda da Cia Trip. Como que vocês Olá, estão? pessoal. Olá. Tudo bom? Obrigada pelo convite, André. Estamos bem. Só não estamos melhor porque não estamos viajando, mas... Que bom, né? Porque aí a gente consegue conversar com vocês, né? Com certeza, muito legal estar aqui. Pô, eu tava até falando com... Não sei se com a Sabrina ou com alguém, assim, que o Instagram de vocês é realmente uma viagem, né? Porque a gente acompanha vocês e aí às vezes vocês se separam, cada um tá numa parte do mundo fazendo conteúdo, depois vocês juntam, aí depois vocês falam que a gente não tava viajando, era uma estratégia, a gente tinha gravado. Sim. Então a gente vai falar de tudo isso hoje, essas estratégias que vocês fazem, que vocês desenvolvem para sempre deixar a comunidade engajada. Eu vejo que a comunidade de vocês é muito engajada, elas gostam muito do conteúdo, elas torcem para as coisas acontecerem, é muito legal isso, né? Sim, obrigada. O Instagram a gente começou há uns 8 anos atrás. A gente era companhia Trip e a gente diminuiu para ser a Trip porque ninguém entendia a companhia, se era com NH ou não. E a gente começou com o Instagram porque eu já tinha uma paixão enlouquecida por viagens, não pela viagem em si, mas por conteúdos de experiência. A minha primeira viagem internacional foi para a África do Sul, para nadar com tubarão, pular de bungee jump e fazer o safari. Então, eu já sabia que, assim, eu já não gostava do tradicional, de ir para Nova York, Miami, né? Que as pessoas geralmente gostam de primeiro destino. Eu sempre gostei de coisas mais exóticas e de turismo de experiência. Ah, legal. E diz uma coisa, como que... Você já deu uma palhinha aqui, mas como que efetivamente a agência de viagem virou um business para vocês? Quando vocês decidiram que era a hora de focar nisso? Como que o turismo entrou na vida de vocês? Acho que é mais ou menos assim, né? Tem males que vêm para o bem, né? E aí eu posso citar a questão da pandemia. Tá. Né? Na época da pandemia, a Fernanda tinha a profissão dela, ela estava ali envolvida numa carreira corporativa e eu também em uma carreira corporativa. E aí eu acabei saindo da empresa que eu estava e me vi... Saíram com ele, tá, pessoal? Saíram comigo e eu me vi desolado. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Vou começar a entregar currículo para empresas do mesmo segmento e tal. Não, vamos antes, né? Viajar. Tentar fazer o que a gente gosta, né? Então, como a gente já tinha o Instagram era um hobby e era ali uma maneira de incentivar as pessoas a viajarem mais, né? Era mais inspiracional. A gente recebia muitos pedidos das pessoas, né? Onde você fechou esse roteiro? Como você contratou esse pacote? Então, vinha muita demanda. E aí, a gente chegou uma hora e falou, olha, por que a gente não pode ajudar essas pessoas que querem viajar, passando a nossa experiência e também fazendo o link entre cliente final e operador lá na ponta, né? E aí, a agência, ela... foi Isso fundada... na pandemia? Sim, foi na pandemia, tava no final de 2021. Em abril de 2021, nós fomos para o Egito. E enquanto a gente fazia as gravações para conteúdos do Instagram, já fica a dica para vocês, siga a gente lá, @ciatrip. A gente dava as dicas de viagem do Egito, guia, onde comer, o que fazer, onde ficar hospedado. Ele estava filmando e eu falei, Júnior, me grava que eu vou falar com o pessoal. A partir de hoje, se você quiser ir para o Egito, estamos com um grupo. A gente não tinha grupo, não tinha nada. E a gente criou esse grupo de viagem. Em uma semana, a gente lotou o grupo. Falei, olha, eu acho que isso pode ser um caminho para ele que estava pensando em entregar currículos e voltar pro corporativo. Não, foi uma doideira, assim, porque ela lançou esse grupo... E eu falei, meu Deus, como a gente vai fazer isso, né? Porque a Fernanda é assim, ela vai e solta, né? Depois a gente vê como é que faz. E aí as pessoas começaram a fazer contato e tal, e não sei o que lá. E quanto custa? Custa tanto, né? E como é que paga? Paga um valor agora e um valor mais pra frente. Então tá bom, segue o Pix. Aí caiu um Pix na conta, aí caiu outro. A gente olhou, falou, caramba... pessoas confiam mesmo, que credibilidade, né? Porque a pessoa era só um seguidor do Instagram e a gente vê aqueles pics caindo, a gente falou, caramba... E são pessoas que a gente nunca viu da nossa vida. Gente do Acre,
Várias Que pessoas de loucura. outros estados foram viajar com a gente, confiando no nosso trabalho. E eu me senti muito lisonjeada, assim, porque a gente nunca imagina o que a gente constrói em uma rede social, o quanto que pode converter em vendas, efetivamente. Mas tem uma coisa também. Vocês conseguem me falar mais ou menos do início do Instagram até o primeiro Pix? Quantos anos foram? O Instagram já tinha uns 5 anos, né? Então, Sim. você vê essa construção de imagem, não é uma coisa da noite para o dia. Não é você montar um Instagram da primeira viagem que você faz, posta. Então, assim, é isso mesmo, é essa construção, né? Às vezes a gente não tem noção disso, né? Da nossa responsabilidade, como que a gente entra na vida das pessoas mesmo, né? Então, Foi muito investimento, não só de tempo, como dinheiro. Eu já conhecia mais de 30 países, então todo esse conteúdo que a gente já tinha no Instagram, depois a gente transformou em produto efetivamente para vender, foi uma construção, como você falou. entendi. Não, e essa questão também, né? As pessoas acompanhavam a gente há um bom tempo. E esse foi o maior diferencial para a nossa agência. Porque se a gente fosse abrir uma agência sem ter um Instagram de viagem, a gente ia penar muito para conseguir lead, para passar imagem, né? Autoridade. Então, isso foi um trabalho que a gente começou sem saber que a gente iria ser agência. Então, a gente construiu toda a comunidade e aí, quando a gente se mostrou ao público como agência, aí as pessoas já tinham a confiança. Então, foi muito mais fácil, né? Entendi. Eu imagino que pessoas hoje que queiram abrir uma agência de viagem e não tenham um Instagram de viagem e comecem ali do zero, com 0 seguidores, a dificuldade que eles vão encontrar é uma barreira enorme, né? Para conseguir conversar com esse público. Mas começa com um círculo, né? Você adiciona seu círculo de amigos, vai chamando todo mundo para seguir, um ajuda o outro, e aí você vai construindo uma comunidade e mostrando autoridade a partir do seu conhecimento e da forma que você trata o post, né? Então, se você quer receber um conteúdo bacana de viagem, imagina que você está do outro lado. O que você postar de conteúdo precisa brilhar os olhos da outra pessoa que está do outro lado. Você acha que tem que tomar cuidado realmente com o post? Ou você acha que as pessoas gostam mais de ver a vida real mesmo, de você tropeçando, derrubando a água? Ou é um mix disso? O que você acha? Vocês que são especialistas em rede social. É um mix. Eu acho que você tem que mostrar a realidade. Se você está usando você como própria imagem da sua empresa, você tem que mostrar a realidade, mas mostrar que você também é uma pessoa que vai estar cuidando da viagem daquela pessoa. Como é que a pessoa vai te transferir 10, 20 mil, sendo que a pessoa fala assim, essa pessoa não tem nem cuidado com o financeiro dela, ou de repente A pessoa mesmo perde o voo e, sei lá, faz alguma coisa errada numa própria viagem e na minha viagem, né? O que ela não vai fazer? Entendi. Então Você tem que tomar cuidado. é meio delicado, né? Porque Então você senão tem a que gente até perde. cuidar do que é o improviso, você tem que até ter uma curadoria do improviso também para que não passe um desleixo, né? Sim. Né? Ao mesmo tempo, assim, esses perrengues de viagem que todo mundo está sujeito, e até a gente sempre teve perrengues de viagem, a gente coloca isso como diferencial para a agência. Porque todos os destinos que a gente atende, a gente conhece, e conhece a fundo. A gente ficou um bom tempo em cada um dos lugares para a gente ser expert mesmo naquelas regiões. Então, hoje nós temos mais de 300 tours na Patagônia. Então, a 300 gente tours. morou na Patagônia, fala com cada prestador de serviço, conhece cada hotel, faz guia de restaurantes. Então, é um grande investimento de tempo e de dinheiro testando todos os passeios para poder vender para o cliente lá da ponta. Entendi. Confiando num custo-benefício bom e que tenha realmente alguém para finalizar toda a viagem do cliente de forma que não dê problema nenhum. A gente sabe que acontece algumas vezes alguma intercorrência de atrasou um voo, não chegou a tempo no aeroporto, mas a gente tenta se munir de todas as informações possíveis para que isso não ocorra com os clientes. Entendi. Você falou um negócio que é bacana, né? Você falou que você tem 300 tours na Patagônia, que você faz a curadoria. Fala um pouquinho da agência. Fala um pouquinho pra gente da estrutura da agência.
o que vocês têm na prateleira. Vocês falaram o que a gente vende, a gente conhece. Então, quer dizer que você não vende tudo, você tem grupo. Dá um resumão pra gente, assim, pra galera que não conhece a Cia Trip, como que é a estrutura e como que vocês organizam o negócio de vocês. Tá, eu vou começar, depois você complementa. Nós somos uma agência muito focada em turismo de experiência. Então, Tá. nós vendemos os passeios. Tá. O nosso carro forte é vender o passeio lá na ponta. Aí, em segundo, quem quiser agregar hospedagem ou quem quiser agregar aéreo, pode fazer. Nos atendimentos com as agências de viagem hoje, basicamente, a gente faz a venda dos passeios. Vocês atendem a agência de viagem também? Sim. Ah, que legal. E aí eles vão no outro Instagram, que é o Cia Trip Go. Isso. A Entendi. gente tem o Instagram nosso, onde a gente compartilha o nosso dia a dia, mostra as viagens, os bastidores dessas viagens. E no Cia Trip Go é onde a gente faz o repost dos clientes que estão viajando com a gente, as novas campanhas, novas Entendi. promoções. Entendi. E esses roteiros geralmente são internacionais e são grupos ou não precisa ser grupo? Nós criamos alguns grupos específicos, mas nós temos saídas todos os dias para todos os países e nacionais a gente não trabalha, só internacional mesmo. Ah, você não trabalha com nacional? Não, só Pô, Pô, internacional. que legal isso, hein, cara? Acho que é a primeira agência que senta aqui que fala, não, eu não trabalho com nacional. Só Inter. A gente viu que no decorrer, assim, a gente começou com o nacional, mas a gente viu que a gente agregava muito mais valor para as pessoas com o internacional. Porque o internacional tem aquela questão de idioma diferente, moeda diferente. Então, né, as pessoas ficam inseguras. Vou chegar no outro país e agora? Quem vai me recepcionar? Então, poucas pessoas se arriscam a fazer uma viagem internacional por conta, né? Eles querem ter um suporte. E aí, é isso que a gente tem de maior diferencial, é a segurança. Porque eu já fui lá, eu conheço, eu me hospedei naquele hotel, eu fiz aquele passeio. Então, a gente sabe tudo como funciona. Então, os clientes, quando compram com a gente, é porque eles querem segurança, né? A maioria das pessoas, quando vão comprar com a agência, querem ou comodidade, porque não querem ter trabalho, e o outro ponto que eles querem ter é segurança de chegar lá e ter certeza que vai ter um receptivo esperando, né? Ter certeza que não vai ficar de fora algum passeio, alguma coisa do que é principal da cidade, porque nos vídeos que a gente cria lá no YouTube, né? Então, inclusive, já vou falar lá, tem um canal do YouTube. Ah, deixa aí o canal do YouTube pra galera. O canal do YouTube a gente grava todas as Cia experiências. Trip o canal do YouTube. Cia Trip. Boa. E aí, a gente mostra toda a experiência. Então, a gente tem lá no canal a experiência completa de cada país, de cada passeio. E a gente vai mostrando, agora eu vou fazer o passeio tal. Esse passeio, ele sai daqui do porto. E aí, é legal você levar roupa assim, assim, assado, né? E não esquece de levar um lanchinho, porque não tem como fazer. Ou não, no barco vai ter ali uma lanchonetezinha que você pode comprar alguma coisa. Então, a gente vai falando da experiência toda que o cliente vai vivenciar. Então, quando ele compra com a gente, se ele vem pelo YouTube, ele já está ciente, né? Então, fica muito mais fácil até dele entender a experiência. Eu sou muito visual. Eu, quando quero comprar alguma coisa, para mim é muito mais fácil ver um vídeo, né? Para me assegurar do que eu estou comprando, né? E já fica a dica para os agentes de viagem que querem entrar nas redes sociais. O YouTube é uma grande porta para a viagem, onde você detalha a sua experiência, detalha as dicas de cada destino. Da sua própria casa mesmo, você pode falar. Hoje eu vou falar sobre o México. Como entrar, onde se hospedar, onde comer, quais os tours fazer, qual o gasto médio, né, de cada roteiro. Isso é um conteúdo muito relevante para quem está vendendo viagem. Eu acho que tem muito pouco agente de viagem no YouTube. Assim, claro, tem muito conteúdo de viagem. Nem sei se tem essa palavra, conteudista de viagem, alguma coisa assim, ou blogueiro, ou enfim. Mas agente de viagem mesmo tem pouco. Tem. Assim, né? Então, vocês que estão lá no YouTube, é um oceano azul, né? Vocês são até generosos, estão dando essa dica aí pra galera concorrer com vocês, mas eu acho assim, nunca a gente imagina uma concorrência direta. Tem público para todo mundo. O Brasil é enorme. E hoje a gente atende clientes do Brasil, mas atende muito cliente de fora também. Mesmo com conteúdo em português. Mesmo com conteúdo em português. Sim, a gente atende algumas pessoas de fora. Entendi. Então, vocês são focados em passeios e experiências. Sim. Não vamos falar passeio, vamos falar experiência. Vocês vão no detalhe do detalhe, vocês roteirizam tudo.
E aí, se ele quiser hotel, aéreo, isso é um segundo plano para vocês, é isso ou não? Exato. Entendi. Pô, que legal. É bem diferente. E tudo que a gente cria de conteúdo, a gente faz treinamentos internos, né? Na nossa equipe, a gente tem uma área comercial com 10 pessoas, a gente tem área de reservas, então todo mundo ali recebe um treinamento, né, em loco, assim, né, online que a gente faz com eles, mostrando como que é cada lugar e para a gente apoiar na criação dos roteiros. Então, quando um cliente vem, eu quero ir para Ushuaia, mas eu tenho só 3 dias porque eu estou com o tempo apertado. O que eu preciso fazer de essencial? Então, a nossa equipe já sabe. Olha, Júnior e Fernanda já estiveram lá, né? O que eles sugerem de essencial é tal e tal passeio, né? Aí, de acordo com o perfil. É um perfil mais aventureiro, tem trilhas lindas. É um perfil com família, com criança, também dá para ir. Então, faz o passeio mais relax ali. Então, a gente passa tudo isso para a equipe para que eles consigam também dar o melhor suporte e criar o melhor roteiro. Eu imagino que essa vida que vocês têm, assim, de viajar muito, de produzir conteúdo, a equipe também seja online. Não é presencial. Online. 100% online. Esse foi uma grande questão, assim, nossa, né? Porque quando a gente abriu a agência, foi no meio da pandemia. E aí, a gente abriu a agência online. E no começo, tinha muitos clientes, assim, mas onde que é o local que vocês ficam? A gente falava, é online. E aí, muitos clientes foram embora, né? Muitos leads, porque ficavam inseguros, né? Aí, com o tempo foi passando, tal, a gente fez um trabalho muito forte também de ter avaliação dos clientes. Hoje, lá no Google, a gente tem quase 500 avaliações, com 4,9 de nota, com as fotos dos clientes, tal. Então, hoje, quem procura a gente, uma das formas de mostrar para o cliente que é uma empresa séria, uma empresa que dá suporte, é a avaliação dos clientes que tem lá. Né? Então, tem muita avaliação, tem muita foto. E aí, quem olhar lá no Google as avaliações vai falar, caraca, olha quanta avaliação legal, né? Então, eles são confiáveis. Então, a gente foi construindo isso devagarzinho, né? Sim. E isso passa toda a credibilidade para quem vai comprar de uma agência online, né? Esse é uma das preocupações que a gente teve e dificuldade também que a gente teve no começo. Entendi. Eu faria a gestão dessa galera, como que é? É de boa? Vocês penaram com isso? É uma galera mais madura? Fala um pouquinho... Vamos fugir um pouquinho do tema de viagem em si e tal e falar um pouquinho de gestão, de empreendedorismo. Como que é essa... É tranquilo? Em determinada época do ano se reúne todo mundo para um evento? Como que vocês organizam isso? Eu vou passar a bola para o Júnior, que cuida da parte de operação e pessoas. Hoje a gente tem uma divisão, né? A Fê, ela cuida muito da parte de marketing, desenvolvimento de produto... lançamentos. Eu sou a que viaja. Então ela tem a cabeça lá na frente, né? Do que vai ser a empresa lá na frente. A minha cabeça hoje ela é mais voltada, né? Minhas responsabilidades para comercial, para reservas, né? A parte ali de operações e também financeiro, né? E aí a gente tem hoje uma pessoa que é responsável pela equipe de comercial, né? E aí a equipe comercial tem um turnover, tem aquela rotatividade, né? Tem pessoas que, às vezes, querem seguir outros caminhos. Tem pessoas que chegam com gás ali e que vão se desenvolvendo cada vez mais. Umas com experiência, outras sem experiência. A gente pegou muita gente com 0 experiência. Acho que quase todos que a maioria. Para formar mesmo. A maioria. Nós mesmos formamos. Então, assim, o que a gente vê muito, né, quando a gente faz uma conversa com alguém para entrar no time, são os skills ali de produtividade, não produtividade, mas assim, de envolvimento, interesse, né, proatividade. Então, tudo isso é importante para a pessoa que chega. Porque se ela tem tudo isso, a parte de viagem a gente ensina. Entendi. E a parte de viagem é gostosa, né? Uma das coisas que a gente fala, também eu venho de um segmento corporativo que era bem duro, assim, em relação a negociações, empresas, suprimentos, né? Quando a gente fala de viagem e a gente vai atender um cliente que quer viajar, é um cliente que está com dinheiro, é um cliente que está feliz, é um cliente que não vê a hora de viver uma experiência incrível com a família, com o namorado, né? Então, é um cliente que ele está naquele momento, assim, do sonho. E esse é o papel, né, do nosso time.
recepcionar aquele cliente e ajudar a desenhar esse sonho, né? Então, isso a gente tem que ensinar, né, as pessoas que trabalham com a gente sempre para mostrar, né, que a gente está preparado para realizar os sonhos, né? Então, tem treinamento semanal, desenvolvimento, treinamento com os operadores, né? Então, lá na ponta, a gente tem em vários países os operadores que fazem os treinamentos para a nossa equipe. Agora vai começar a temporada de inverno, vamos rever todos os passeios de inverno, como é que vai ser esse ano? E aí a gente está a todo momento fazendo uma reciclagem, né, desses treinamentos para poder estar sempre atualizado e passar as informações corretas para o cliente. Que legal. Ô, Fer, cuida aí, viu? Que o Júnior vai roubar teu lugar no marketing. O bicho fala bem, hein? Você viu? Fala bem, realizações, a gente tava né? falando no início. Vou dar espaço pra você falar hoje, Júnior. Mas aí ele engatou aqui. Não, eu vou até falar, dá uma segurada aí, deixa ela falar um pouquinho, que só você que tá falando. Essa parte de pessoas é uma parte, assim, que... gente, empresas, né? Quem tem empresa aí ou quem vai pensar em criar empresas tem que ter em mente que, assim, pessoas são pessoas. Ciclos começam e terminam, né? Não tem assim, eu vou formar a equipe e vai chegar uma hora que a equipe vai estar certa e eu não preciso fazer mais... Não vai ter, né? Até eu estava assistindo um outro podcast outro dia. Sabe quando você não vai ter mais que recrutar pessoas, ficar repondo? Quando Jesus voltar, né? Porque não tem jeito, é isso, né? A gente está há 5 anos, a hora que a gente acha que está quase redondinho, acontece alguma coisa. E eu vou dizer, né? A maioria das coisas que acontecem é pro bem. A maioria das coisas que acontecem, de início, a gente toma aquele choque, né? Sim. Meu Deus, olha o que aconteceu, não sei o que lá. A solução que a gente arruma é muito melhor do que a gente tinha, né? Entendi. Então, tanto com as pessoas, tanto com os processos, né? Então, os problemas acontecem, obstáculos acontecem, mas a gente tem que ver por trás, né? O truque da oportunidade. Vem sempre uma oportunidade como forma de problema. Aí a gente pega esse problema e transforma em oportunidade, melhora um processo e aí... vai cresce, a cada né? momento, subindo uma escadinha, a gente vai crescendo. O que você falou faz todo sentido. No Só Agentes, a gente tem a mentoria social, que a gente cobra um valor bem, bem simbólico. E a gente resolve um problema dessa agência. E é muito gostoso resolver o problema dos outros, né? Porque você vai lá... Né? Não é que é gostoso, é porque é gratificante no final da história. E aí, por ser uma mentoria social, eu pego aquele problema, claro que eu não cito o nome da agência, e levo para toda a comunidade. Falo, olha... Ontem mesmo a gente fez uma de 2 sócios que eram melhores amigos e estão separando agora a agência. E agora quem que vai ficar com o cliente, quem vai ficar com isso, tal. Pô, a gente constrói isso e leva para a comunidade. É o que você falou. Num primeiro momento, parece um bicho de 7 cabeças. Depois você vai encaixando a pecinha ali, pecinha... Putz, que legal, ficou melhor. Melhoramos o processo aqui, voltamos aqui. Né? Fer, vamos falar agora da tua parte um pouquinho, senão você não vai falar aqui. Pode só viajar, curtir. Vamos falar disso. Agora, pro agente de viagem. Você acha que, fundamentalmente, pro agente de viagem ser um bom agente de viagem, vender bem, ter sucesso no negócio dele, ele precisa viajar? Ele precisa investir em viagem ou ele pode ser um cara mais estudioso? Depende. Se você tem recursos financeiros para viajar, faça. Existem vários meios de viajar hoje em dia que você pode economizar em hospedagem, mas não deixe de fazer as experiências. Acho que colocar as experiências é uma proposta de valor para o cliente. Então, ele quer ir para o Peru, ele não quer só visitar o Machu Picchu, né, que é um grande atrativo. Mas existem outros passeios tão bonitos quanto o Machu Picchu. Igual na Patagônia, não é só fazer... 300 na Patagônia, eu nem sabia que tinha tantas, eu não sabia que tinha 10. Que tem muitas variações de passeios. E quando eu falo Patagônia, nós temos Ushuaia, Calafate, Chaltén, Bariloche. Então, é toda aquela parte. E agora estamos indo para Salta também. Estamos em Mendoza. Eu passei um mês lá. Visitando 3 vinícolas por dia. Então, se você tem recursos financeiros, isso é bom, hein? Tem que viajar. Mas existem muitas coisas na internet que você pode viajar de casa. Então, tem muito conteúdo no YouTube, não só nosso, mas de vários outros YouTubers que a gente conhece. Somos amigos de muitos YouTubers, inclusive. Então, a gente consegue
trazer muita informação, pegar muita informação a partir dos vídeos. Aliás, quando eu começo uma viagem, quando eu quero montar um destino novo, minha primeira fonte de consulta é YouTube, blog e outros Instagrams. O Instagram, ele inspira, mas o YouTube é uma fonte de pesquisa, o Google é uma fonte de pesquisa, então a gente usa esses meios para construir um roteiro, para decidir. Agora a gente vai lançar esse destino. Entendi. E agora estamos com... A América do Sul é o nosso carro forte. Tá. Então, a gente tem muitos passeios por aqui. Mas agora a gente foi para a Ásia. Eu fiquei morando 3 meses na Ásia. Já conheci a Tailândia, mas montamos toda a Tailândia, Indonésia, Vietnã, Japão, Hong Kong. Então, a gente passou essa temporada conhecendo cada passeio, todos os guias locais, para a gente formatar esse roteiro para vender para os agentes de viagem e os clientes finais também. Não, eu acompanhei essa viagem de vocês aí, eu ficava lá no Instagram olhando e falei assim, meu, onde que esse povo tira tanta grana pra fazer passeio tão top? Porque vocês fizeram só coisa top ali, não tinha passeio bobo, assim. Parecia que era um negócio, era um negócio muito privativo, muito especial, é uma curadoria mesmo, né? Um Sim. cuidado muito... No Instagram, a gente consegue fazer parcerias com empresas locais. Quando a gente se mostra que é agentes de viagem, que a gente tem a intenção de vender, quem é o operador, ele precisa encher o carro. Então, a gente se vende, né? Para as claro. empresas locais. Falar que a gente vai operar. Então, essa pode ser uma dica para você aí tentar em contato com os operadores locais para começar a ganhar algumas viagens, ganhar algumas parcerias. Inclusive, nós temos fan tours para alguns destinos. Vai ter agora para o Peru, 2026. Então, geralmente, a gente coloca as fan tours para início de temporada. Então, maio, abril, por exemplo, no Peru. Patagônia depende da época, se vai trabalhar o inverno da Patagônia, a gente monta o fan tour para início de temporada, que é junho ali, ainda não está totalmente neve, mas já está o início da temporada para começar a trabalhar. Então, a gente organiza fan tours, leva agentes de viagem com um custo extremamente mais baixo para poder conhecer o destino, para poder vender. E ter conteúdo. Então, a partir dessa viagem, você vai ter muita informação para poder passar para o cliente. E, com certeza, quem faz a venda do produto precisa ter na ponta da língua para falar cada item que está incluso, que não está incluído, o que pode acontecer, quais as regras para ir para aquele local. E esse fan tour, então, o agente de viagem entra em contato com vocês passam um valor ali de custo, um valor bem mais acessível para ele, e ele tem mais ou menos o modelo de vocês de negócio replicado numa viagem. Né? Porque eles vão meio que vivenciar o que vocês mostram para os clientes de vocês, para as agências que vocês atendem. Então, deve ser uma super pós-graduação, né, para a gente de viagem, esse fan tour, né? Sim. É bem legal. E vem cá, vamos falar um pouquinho agora de viagem. Julião, qual que foi a viagem da sua vida, cara? Qual que foi a viagem que você falou assim, caramba, esse aqui foi a viagem number one? Olha, quando eu recebo essas perguntas assim, o que eu penso é qual foi a viagem que me tirou lágrima. Boa. Né? Que foi a que emocionou. Então, assim, as principais foram, né? Nova Zelândia. Não olha pra ela vai falar o dela depois, vai, deixa... Foi Nova Zelândia, a que a gente fez junto, que do nada a gente tava no motorhome, a gente tava lá naquela viagem, a gente parou em algum lugar para comer um lanche dentro do carro, né, porque era uma motorhome, e aí do nada a gente começou a chorar, eu e ela, sem saber por quê, né, mas foi emocionante. Você está no lugar, né? Nossa, arrepiei. Mas foi emocionante. A gente gosta muito de aventura, né? E aí, a gente já foi várias vezes pro Equador, porque a gente gosta de montanha. Equador, cara? Então, tem muitos vulcões no Equador. E aí, uma viagem que me marcou muito, que tá até lá no meu Instagram pessoal, né? Tem algumas fotos, é o vulcão Cotopaxi, que é quase 6 mil metros de altitude. E foi muito difícil subir. Eu passei a madrugada inteira subindo o vulcão. E aí, chegou lá em cima... A hora que eu cheguei lá, vi aquele silêncio todo, assim, né? Aquela imensidão, aquele lugar enorme. E uma cratera de vulcão do meu lado, assim. Foi muito emocionante, chorei muito lá também. Nem podia chorar, eu tinha recomendação que eu não podia chorar.
porque dá uma descarga de adrenalina muito grande e tira muita energia depois para descer. Você tá brincando, cara. Então foi muito difícil descer, eu desci meio que arrastado, assim. A galera já fala, não chora, dá uma segurada. Segura na adrenalina lá, porque é ruim de você gastar muita energia com isso e depois você não conseguir descer. Então, é muito desgastante. São 8 horas mais ou menos para subir, mas é uma experiência incrível. Tem vídeo no YouTube lá também sobre essa experiência. E uma terceira aí, eu diria agora que foi a Tailândia, que foi o último país que a gente passou. Na Tailândia, os monges não tocam em ninguém. E aí, tava lá na Tailândia, e aí tava passando um monge. Aí eu falei com o guia, eu posso pedir para tirar uma foto com ele? Ele falou, pode pedir sim. Aí eu cheguei perto do monge, né? Fui pedir a foto. Aí ele ficou do meu lado, assim, ele foi e me deu a mão. E aí tirei a foto e tal, né? Aí fiquei emocionado lá, e aí o guia pegou e falou, eu nunca vi isso, né? Você se considere uma pessoa muito privilegiada de um monge tocar, ele jamais toca em mulher, homem geralmente também não se toca, mas ele pegou na minha mão, tirou uma foto comigo, assim, de mão dada, e também foi bem emocionante. Então, acho que são essas experiências que você falou, né? De arrepiar. Nossa, arrepiado. Tô arrepiado aqui. Eu acho que são essas as experiências principais que faz com que esses destinos se tornem tão especiais para mim, né? E teve uns outros aí, né? Nossa. A Finlândia também, eu chorei muito. Só chorava. Nossa, chorão aí, parece o... Não, a Finlândia, nossa senhora. A Finlândia, eu saía do carro, abria, eu olhava assim. Não acreditava que tava no destino. E a gente não corta não, tá? Essas cenas de choro, tudo tem nos vídeos. É o que engaja, na verdade. É o que engaja, né? Então não tenho vergonha de chorar, não. E você, não. Fer? Essa é a sua viagem da vida ou as suas 2, 3? Nossa, difícil. Olha, eu gosto muito de países exóticos. Como eu te falei, a minha primeira viagem foi à África do Sul pra entrar em uma gaiola pra ver um tubarão de perto, pular de bungee jump. Uma das viagens que mais me chocou foi Papua Nova Guiné. Pela falta de acesso mesmo. Acho que quanto mais inacessível, mais é o que desperta a minha curiosidade. É um país muito intocado pelo turismo, nós somos mergulhadores também, e parecia que a gente estava em um mundo de Avatar. Realmente como era o nosso planeta há uns 80 anos atrás. Então, a falta de estrutura é o que traz aquela paixão, né? A preservação que o país ainda tem. O país não tem estrada. Então, tudo que você tem que fazer é de avião. E aí, você conhecer as tribos. A gente foi em um encontro de tribos, cada um com seu jeito. São mais de 700 línguas diferentes em um só país. Então, é uma loucura. Então, eu gosto muito disso. Um outro país que me chamou a atenção, não um país, mas um continente, Antártica, porque eu queria muito visitar. Foi realmente uma experiência incrível. Claro que tem o Drake, né? O canal de Drake, que é tem ondas de até 12 metros. Caramba! Então, isso para mim foi uma grande aventura. E um país que me tocou muito, que eu já fui pela segunda vez, foi Tailândia. Inclusive, voltei com uma tatuagem lá de um monge. O monge fez a tatuagem, não encosta em mulher. Eles colocaram uma toalhinha e me tatuaram com bambu e uma forma de proteção. Isso para eles não é tatuagem, é uma proteção. Que legal. Você fez lá? Então, fiz lá na Tailândia. A Tailândia é um lugar que me emocionou muito no passado. Voltei o ano passado também com ele e ele também saiu de lá encantado. Então, assim, a Ásia como um todo, eu tenho uma grande paixão. Indonésia, a gente passou 25 dias agora, né? E a gente voltou encantado e a gente falou, queremos que o brasileiro visite a Ásia e veja de perto o que o mundo tem para oferecer. A Ásia é completamente diferente do que as pessoas encontram em Europa, Nova York. São países mais exóticos e é o que você realmente sente, assim, da cultura. As pessoas são muito religiosas, né? E a comida é muito diferente, mas maravilhosa. A primeira vez que eu fui, eu fiquei assim... Vou ficar aqui na pizza, no hambúrguer. E dessa vez eu me entreguei à culinária. Né? Ela tirou a foto com o escorpião, mas não comeu. Eu comi um grilo, né? Um gafanhoto. Um Tava crocante. É docinho, né? Parece que... Legal, bacana.
Eu vou pedir um minutinho para vocês aqui, rapidinho, só para a gente falar dos patrocinadores. E quando a gente voltar, eu queria falar um pouquinho sobre marketing. Sobre esse lance do YouTube, sobre o lance do Instagram. Eu queria focar um pouquinho, porque esse é um... Eu vejo que é uma dor realmente do agente de viagem. E vocês, como estão indo para a linha agora de cada vez mais plugando o agente de viagem no ecossistema de vocês, eu acho que agora vocês também têm um papel de ser um potencializador, de ser uma inspiração também para nossa audiência. Fechou? Legal. Pensa em ideias de marketing aí. E daqui a pouco a gente volta. Só um minutinho, só vou falar da galera aqui. Rapidinho eu já volto, que a turma já conhece aqui. O primeiro que eu vou falar é a Sakura, que está fazendo 50 anos agora. Então, você precisa cada vez mais de fornecedores com tradição. Então, 50 anos da Sakura. E a Sakura montou um departamento agora de MICE que ajuda você de A a Z no teu evento em qualquer lugar do mundo. Então, se você precisar aí uma logística aérea em Bali, na Tailândia ou no Japão, a Sakura ajuda você com isso e te entrega tudo pronto. Ou seja, virou um departamento da sua agência. Virou um braço da sua agência, a Sakura, e esse departamento novo aí. Então, a Sakura está sempre inovando. A Linka Seguros é minha parceira de seguro. Por que eu gosto da Linka? Porque a gente não pode ter um seguro de viagem de estimação. E a Linka, ela reúne na plataforma dela as 10 maiores empresas do turismo. E ela tem um comparador. Então, você vai achar o melhor câmbio, o melhor seguro para esquiar, o melhor seguro para melhor idade, o melhor seguro para criança. Ou seja, a Linka ela faz uma curadoria de seguro viagem para você, tá? E principalmente ela resolve o problema que você tem no destino. Então você não precisa perder tempo, mandar documentação, ou seja, a Linka resolve a tua vida. E a América BPO, do meu amigo Patrick. Essa aqui é o seguinte, essa aqui você que já está vendendo mais de 100 mil, 200 mil, para de ser o 24 horas da tua empresa. A América BPO é uma central 24 horas, profissional, séria. Ela parametriza tudo para você. Você pode dormir sábado, domingo. Quer coisa mais segura, quer mais autoridade do que ter uma central 24 horas para atender o seu cliente? Ou o cliente liga para você, você atende o cara no meio do churrasco, com aquela bagunça. Então, crescer um pouquinho, profissionaliza a central 24 horas. A América BPO, ela cuida de 90% da central 24 horas das agências, das operadoras, das agências, as maiores que tem no Brasil. E a América BPO, ela tá com um programa exclusivo agora para você, pequena e média agência de viagem. Então chama a América BPO, vou deixar o contato aqui e profissionaliza isso. Vai custar 1/3 de um colaborador. Tenho certeza que você vai gostar do atendimento da América BPO. Desculpa, viu? Falei bastante aqui, mas essa turma que ajuda a gente a tomar o Danone, viu, Junão? No final do com dia. certeza, super interessante. Eu nem sabia da BPO, agora fiquei sabendo através de você. Eu fiquei pensativa também. Me veio insights Não, aqui vocês estão assim nesse negócio e eles cuidam de empresa grande, Interep, Beds Online, eles cuidam, acho que Copa Sur não. Um monte, eu não sei, mas eles cuidam de um monte. Aí, o que é engraçado? Toda a central 24 horas, a gente fala, mas pô, quem que é? É do Patrick, é da América BPO, é da América BPO. Então os caras meio que viraram estão com 80% do mercado na mão, no sapatinho, sem falar para ninguém. E agora eles falaram assim, pô, agência de viagem com 100, 200 mil, não tem mais que fazer esse atendimento. Sim. Tem que parametrizar. E aí eles plugam o teu acordo de aéreo, eles plugam o teu parceiro local, tem atendimento em inglês, espanhol, o que você precisar. Então é bem legal. Legal. Depois eu vou conectar vocês com o Patrick, vocês vão gostar. Vocês vão gostar dele. Gostei. E ele é um gerador de negócio para vocês também, que ele também tem agência, vai mandar uns grupos pra vocês aí. Ô, Patrick! É o Patrick! E eu acho isso muito legal, né? Eu falo que eu tenho uma frase que é menos muros e mais mesas, né? Então, eu sempre quero que todo mundo sente na minha mesa, assim. Então, eu sempre quero conectar vocês com gente boa, quero apresentar vocês, né? Apresentei o Emerson aquele dia no evento. Então, eu sempre estou querendo conectar gente boa, porque eu acho que também isso vende muito, né? Você é uma conexão, né? Essas conexões, elas vendem muito. E são importantes. Inclusive, agora que a gente vai entrar na área de marketing, as conexões, elas são muito importantes para gerar negócio, as pessoas ficam, só vou entrar em contato com aquela pessoa por ser interesse, por ser empreendedor. Não. A gente tem muitos amigos hoje no meio do turismo que a gente se ajuda e a gente não vê as pessoas como... estão tirando como concorrente, né? Estão tirando o meu cliente.
Você sabe que os grandões do turismo, eles são concorrentes no dia a dia, né? Claro. E no final do dia, você pega essas feiras de turismo, os caras saem para jantar junto, saem para comer junto, troca ideia junto do negócio. Então, não tem essa não. O mundo do turismo parece ser enorme, mas ele é bem pequenininho. Então, se você tem boas conexões, com certeza isso só vai te trazer mais conexões boas ainda. Então, assim, é bem bacana. Ô, Júnior, diz uma coisa. Quanto do movimento de vocês hoje vem de Instagram, vem de rede social? Olha, os nossos leads hoje, eles vêm de vários lugares, né? Então, a gente tem o site, seatrip.com, que lá vem uma boa parte de pessoas que estão procurando, aí acabam conhecendo um pouco dos pacotes e chegam para falar com a nossa equipe de atendimento. A gente tem uma parte de Instagram que faz contato também, geralmente quando a Fê faz alguma ação com influenciadores e aí isso acaba chegando esses clientes, né? Então, quando a gente vai esquentando, né? Assim, é aquela questão de ir publicando, falar de novidade e tal, tem interesse, então chama a gente aqui, então vem um público do Instagram. Os vídeos do YouTube já vem mais, como a Fê tinha comentado, é um campo de busca, né? Então, quem está lá no YouTube escrevendo, Patagônia, Argentina. O cara quer ir para a Patagônia, ele vai achar o vídeo, ele vai achar nossos vídeos, a gente tem muitos vídeos. Ele acha mesmo. Quando ele quer a Patagônia, se ele quiser ir para a Patagônia, vocês vão passar pela vida dele de alguma forma. Vai passar. Sim, como nós passamos uma temporada muito grande lá, foram 3 meses, né, só na Patagônia, nós conseguimos trazer muito conteúdo para as pessoas, muitas dicas. Então, hoje, vídeos lá de trás, que a gente publicou um Reels, tá bombando hoje de entrega sobre conteúdo de dicas. Então, as pessoas não seguem a Seatrip porque é uma agência de viagem. Elas seguiram por causa da dica, elas veem que você tem... como eu posso falar? Você tem confiança naquilo, autoridade naquilo que você está passando e vai fechar a viagem com você que tem autoridade no destino. E não uma agência que está com múltiplos destinos e pergunta, você faz Maceió? Faço. Você vai fazer Nova York? Faço. Mas quando você mostra que você é autoridade naquele destino, tem o conteúdo daquele destino, é mais fácil para vender. Entendi. Bom demais. A gente também faz investimento em tráfego pago, muito. Vocês fazem muito? Os lançamentos, né? Sempre que a gente faz lançamento, a gente procura ou a gente estar no destino, né? Para lançamento, se a gente não... Por exemplo, agora, né? Tailândia. A gente foi para Tailândia, segurou os posts, né? De Instagram, para dar tempo de ir gravando e mandando para o nosso editor. E aí ele foi editando tudo. Então, quando a gente soltou no Instagram, a gente soltou ao mesmo tempo no YouTube. Então, as duas plataformas se comunicaram ao mesmo tempo, parecia tempo real, né? E aí... Tem até gente que pergunta, mas vocês ainda estão viajando? Não, vocês deixam a gente maluco, porque a gente sabe, você já voltou um mês, já está em outra. Mas a gente vai testando, André. Assim, se eu falar para você que existe a receita do bolo, não existe. A gente lança vários destinos, tem destinos que vão bem, tem destinos que não vão. É a regra de Pareto lá. A gente tem que pegar o que não está saindo, só está dando trabalho, não dá para atender. Então a gente tira. A gente falou para você que a gente trabalha só internacional, mas a gente já trabalhou todo nacional. A gente fez a regra 80-20, o que não está funcionando, tira. Tirou mesmo. Demitiu o nacional da vida de vocês. Imagina a construção de um site, a gente colocar todo o conteúdo, treinar toda a equipe para vender aquele destino e de um dia para o outro, parou. Do dia 31 para o dia 1º de janeiro, o site virou a madrugada, não tem mais nacional. Aí as pessoas vinham, eu quero ir pra Fernando de Noronha. O que vocês fazem quando o cara bate lá, que é Noronha? Você fala, não, a gente acaba colocando que a gente não trabalha mais com internacional, com nacional. Dói. Né? Dói, né? Dói. Mas, ao mesmo tempo, a gente se mostra também com outras opções para internacional. Cara, é muito legal isso, é muito legal. Tempo é dinheiro. E se você não sabe onde investir, você vai acabar se perdendo como o Jobs falava, né? Foco é você falar não, né? Para grandes projetos. Então, assim, minimalismo, né? Quem não lê o livro Minimalismo tem que ler, porque lá também fala muito dessa questão de fazer exatamente o que você tem que fazer, o que mexe ponteiro. Não adianta ficar mexendo e abraçar o mundo. Eu vou fazer
todos os países, fazer todos os estados do Brasil, com hotel, com isso, com aquilo. Não dá para fazer tudo. Pega o que você faz e faz muito bem feito, que você vai ser nichado e o público vai te reconhecer por isso. E ele vai te escolher por isso, pela sua expertise. Ô, Júnior, quando eu morava em Orlando, eu ficava acompanhando muito o comportamento de americano, né? E o americano tem uma coisa que eu acho incrível. Ele muda muito rápido. E assim, ele não fica preocupado com isso. Ah, mas eu já investi 30 mil reais nesse site todo nacional. Cara, muda. Não tá dando resultado, muda. Não tem problema, a gente vai recuperar isso. Isso eu aprendi muito e trouxe pro meu negócio. Assim, cara, é isso. Não tá dando resultado, muda em terra, não tem problema, vamos para cima e vamos pro próximo, porque a gente é resiliente e a gente tá com energia lá em cima para recuperar a grana, né? Quantos sistemas a gente já investiu, que a gente investimos tempo, dinheiro, muito dinheiro, e não deu certo. E aí, de um dia pro outro, tira. E mesmo assim, né? Nossa, mas eu já investi tanto, mas não dá para continuar errando no mesmo lugar. A gente tá vendo que não tá indo. Então, é duro, mas tem que tomar decisão. Tem que testar, tem que buscar o novo, seja sistema, seja destino, né? Seja influenciador. A gente, né, trabalha com alguns influenciadores. Então, a gente tem que testar. Sempre tem que testar. Né? Não dá para eu pegar uma outra agência que está dando certo fazendo de uma forma, eu vou fazer igual porque ela está fazendo, então não, a gente também, né, tem que ter esse feeling, né, do nosso público, né, da nossa forma de mostrar o destino. Então... E a gente já chegou a investir 30 mil influenciadores e não dá nenhum resultado. Investiu 30 mil no cara, é isso? A gente investe, né, nas viagens de vários influenciadores, então... Tem muitos influenciadores aí, se você procurar viagem para destino tal, vai chegar no canal do influenciador e vai conhecer a Cia Trip. E para quem está começando, seja você mesmo o influenciador da sua agência. Comece com você mesmo, já está ali fazendo uma pós-graduação, como você colocou, do próprio destino. E depois, quando a empresa crescer, você sentir caixa, você começa a investir em outros canais. Mas... a ideia principal seja você o influenciador da sua própria agência. Que aula, hein, galera? Estamos aprendendo aqui com os erros do Júnior. Ô, produção, quanto que a gente tá de tempo aí? Estamos com 46. 46. Dá pra gente falar mais um pouquinho ainda. Vamos falar disso, então, do influenciador. Porque isso é uma coisa que a gente precisa quebrar no turismo. Quando que você tem sucesso no influenciador? Qual que é a estratégia para que o influenciador dê resultado? Agora já partindo para a linha de ajudar realmente a nossa audiência aqui, os seus novos clientes, que agora que você está aqui no seu Agentes Cast, vai bombar de agência agora querendo falar com vocês. Quando que dá resultado com o influenciador? E quando que não dá? Assim, é muito relativo, mas assim, o que vocês perceberam de sinergia dos projetos que deram certo? Tá. O influenciador, quando você leva ele para uma viagem, ele está falando da sua agência, não é eu falando ou o Júnior falando. É um terceiro falando bem da sua agência. Claro que a gente nunca falou para o influenciador, você tem que falar bem da nossa agência. Sempre foi uma coisa muito natural. Então, a gente realmente proporciona experiências que as pessoas vão gostar. E aí gera uma credibilidade para um público que a gente com certeza não atingiria. Então, a gente traz influenciadores de vários ramos diferentes e, olha, a questão de engajamento. Como nós começamos nesse meio sendo influenciadores, então a gente já conhece muita gente do meio. A gente olha todo o perfil do influenciador, vê que tipo de conteúdo ele cria, para ver se tem uma conexão, né, com o que a gente espera, né? Porque é aquela questão assim, né? Viagem é um sonho. Então, a gente tem que analisar se o conteúdo daquele influenciador transmite aquela sensação de sonho realizado, né? Então, se ele consegue fazer isso, mostrando a experiência da forma que realmente né? Então, esse é o objetivo, né? Então, ele tem que criar e passar emoção. Se ele não passar emoção, se ele for frio, se ele falar robotizado, aí não vai girar, né? Não vai conectar. Entendi. Então, tem que avaliar público, tem que avaliar... Eu sigo a pessoa. E tem que ter muito seguidor? Tem que ter 1 milhão de seguidores ou não? Não, a gente analisa não só o número da quantidade de seguidores, mas também o engajamento. Mas muito mais que isso é o quanto o influenciador me conquista.
Então, se eu gosto da forma que ele passa a informação, eu sei que se eu investir nele, ele vai trazer essa imagem que eu tenho dele para o público dele. Entendi. Porque você tem conexão com o seu público. Sim. Então, basicamente, se você tem essa sinergia com o influenciador que você escolheu, é sinal que ele também vai encantar o seu público porque vocês estão conectados. É isso. Entendi. Eu acho que faz muito sentido no que você falou também de cortar o nacional, de cortar produtinho muito barato, porque também não é o público que você quer atingir, né? Sim. Não é que a gente está colocando ninguém numa cesta, mas a comunidade do cara que vai para Tailândia é diferente do cara que vai para Porto Seguro. Então, vocês estão realmente engajando nisso e se preparando e investindo para atender esse cara, né? Sim. Nós, hoje, o nosso foco é day tour. Então, nós temos tour de R$100, R$200. Mas, quando você soma tudo isso, forma um pacotão. Entendi. Então, o nosso nicho de vender experiência não é só R$200 em um tour. É realmente um pacote de valor para o cliente. Que ele vai levar aquela viagem para a vida inteira dele. E uma coisa que a gente utiliza muito na nossa agência é incentivar o cliente que está viajando a publicar a nossa própria agência. Então, a gente sabe que o boca a boca funciona muito. Então, a gente envia uma mensagem antes da viagem para falar: olá, sua viagem está chegando em breve, vou adorar compartilhar a sua experiência aqui no nosso Instagram. Então, no @seatripgo, a gente está sempre com clientes postando, fazendo nosso boca a boca. A gente faz muito collab também. Ele é um Instagram, né? O Seatripgo, vida real. É assim, é o que está acontecendo, né? Então, se você abrir agora, tem cliente no Egito, tem cliente no Peru, tem cliente na Patagônia, e eles vão publicando no @seatripgo. A gente só não manda mensagem, faz ofertas de chip, seguro, quando vende agências de viagem, porque a gente sabe que eles têm a sua própria venda. Então, a gente é focado só em vender o tour. Mas quando é um nosso próprio cliente, a gente faz esse incentivo. Então, já fica essa dica aí para vocês. O boca a boca ainda funciona. Vocês dão uma provocada no cliente durante a viagem. Tá tudo bem, tá tudo certo. Isso já é um padrão de atendimento. Entendi. Né? A gente quer saber como está a viagem dele, se ele está precisando de alguma coisa. Então, a nossa equipe de reservas já tem isso no processo deles de interação com o cliente durante a viagem. E aí, no final da viagem, é engraçado que quando a gente pede, né? Como é que foi a viagem, né? Se você sentir à vontade, gostaria de pedir para fazer uma avaliação de como que foi lá no Google. E aí, boa parte das mensagens dos clientes no Google inclusive, eles me ligavam durante a viagem para saber se estava tudo bem. Achei incrível, né? Então, entre vários comentários, os clientes reconhecem muito isso, que a gente, durante a viagem, tá lá acompanhando. Sim, nós temos o suporte. Então, desde as 7 horas da manhã até 10 horas da noite, tem gente atendendo. E tem o emergencial. E tem o emergencial, que funciona 24 horas. Mas em atendimento mesmo, gente online, 10 horas da noite, no computador, tá lá trabalhando. Para acompanhar o cliente. Porque, geralmente, o cliente vai responder: estou aqui na porta do hotel, o tour ainda não veio me buscar. Porque o passeio é compartilhado, por exemplo. Então, ele vai passando na hospedagem de várias pessoas. Atrasa 5, 10 minutinhos, ou o cliente está numa distância muito maior. Vocês cuidam disso também, desse detalhe. E todos os clientes ficam assim, porque tem muitos clientes que estão viajando pela primeira vez, principalmente a gente que atua em América do Sul, que é a primeira viagem. Então, a gente acolhe aquele cliente que está fazendo a primeira viagem dele, nunca sabe como funciona. Então, a gente está ali como forma de acolhimento, às 7 horas da manhã e às 10 horas da noite, quando ele recebe a notificação: o seu transfer amanhã está agendado para tal horário para fazer esse passeio. E às vezes ele tem alguma dúvida: esse passeio precisa levar isso? Então, o nosso suporte está lá para atender todos os agentes de viagem e todos os clientes finais. Acho que um ponto importante para falar é que, assim, a gente não comemora quando vende. A gente comemora quando a avaliação no Google é 5 estrelas e ele voltou em segurança. E ele tem, né, muitas histórias para contar. É aí que a gente comemora, né? A gente comemora mais umas 5 estrelas no Google, né? Porque não dá pra gente achar que, não, vendi um pacote tal para Egito, legal, vamos pro próximo. Não, o cliente ele só comprou a primeira parte, né? E aí tem a compra, o durante, o pós, a gente tem que saber tudo. E, inclusive, por conta disso, de fazer esse processo inteiro, de ponta a ponta, é que o cliente volta. Teve cliente que já veio e já comprou
Patagônia, voltou e comprou Peru, voltou e comprou Egito, agora está falando com a gente que está querendo outro destino, né? E até eles ajudam a gente a se mexer, né? Porque o cliente fala, eu já fiz vários aí já, eu queria ir para tal lugar, você não tem ainda? Aí a gente joga pra Fê, ó, tem cliente perdendo tal destino. Vamos falar disso. E assim a gente vai construindo novos destinos. Sim. Ó, tem mais umas perguntinhas para fazer para vocês, mas eu vou deixar uma pergunta pro final que eu faço com todo mundo também. O Só Agentes Cast é um ambiente de conexão, lembra? Menos muros e mais mesas. Eu quero que vocês indiquem, e se vocês quiserem e puderem também ajudar o nosso projeto, indique uma pessoa ou duas, uma pessoa incrível que tem que sentar nessa mesa aqui, que tem que compartilhar a história com a gente aqui, com a nossa galera, beleza? Pensa no nome aí, se vocês tiverem, depois a gente vai... Se vocês lembrarem agora, se vocês não lembrarem depois, a gente põe nos stories também, mas vocês têm que indicar uma pessoa incrível para sentar nessa mesa aqui, tá bom? Deixa essa pro final aqui. Eita! Vai pensando. Vai pensando. É que quem eu olho já passou por aqui, mas tudo bem. Pode falar, aí a gente vai falando. E aí, agora, qual que é o próximo destino que tá no radar de vocês, ou a próxima viagem? O que vocês estão aí com planos de trazer aí? Porque eu acho que vocês também hoje não conseguem mais viajar 100% a lazer, né? Não, Eu acho gente, que uma na viagem- verdade, eu nem lembro a última vez que eu viajei a lazer. A gente vai agora, né, pra aqui pro litoral, pra relaxar um pouco. Mas Para vai ter ideias para os novos, mas não é pensando no... Mas sempre quando a gente viaja internacional é trabalho. Ou Câmera na família. mão, mochila com drone, é o kit influenciador, criador de conteúdo. Vocês criam conteúdo, vocês mesmos fazem as gravações e depois vocês têm uma Tudo. equipe de edição. Né? Exatamente. Mas eu não saio do marketing, eu acho que o marketing é muito importante. Se o marketing não gera venda e ele não sai do operacional, porque sem a operação a agência não anda. Então a gente vamos nos dividindo enquanto a gente está lançando algum destino. A gente está com alguns próximos grupos que eu e ele vamos. Marrocos Marrocos é um destino que a gente quer muito visitar. E assim, quem já viajou com a gente quer viajar de novo. Então, assim, já é um grupo já formado. Então, provavelmente, a gente vai abrir algumas vaguinhas ali restantes para encher outro ônibus. Que legal. Já tá com o ônibus cheio? Porque a gente já tem grupos formados, né? Então, as Entendi. pessoas só ficam falando quando eu e o Júnior vamos para elas poderem se organizar para ir juntos. Que bom. Então, a gente já tem esses grupinhos formados que a gente acaba gerando muito network. Isso é muito bom. Muitas experiências legais. Depois a gente se encontra, faz encontros aqui em São Paulo. Então, gera uma comunidade. Nossa, que de legal, verdade, meu. é bem bacana. O pessoal volta pra viajar. Isso Volta. que é o mais legal, Puta, isso né? é muito Eles legal. ficam esperando a próxima. Quando vai ter a próxima com vocês? E junho do próximo ano, nós temos uma viagem para o Peru, que na verdade fica em... Sabe aqueles domos de vidro, no meio da montanha, Caraca, floresta? Então eu vão já vi ser no- 6 dias, é um pacote de 6 dias e 5 noites, com o cozinheiro acompanhando. Então a gente... Nossa, muito manda do isso pra mim, eu quero esporte, esse né? aí, hein? Como a gente falou, a gente treina todos os dias, a gente gosta muito do esporte e a gente quer levar esse grupo que gosta mais de fazer trilha, mas claro, não é nada... vou Eu ia falar, eu espero vocês no boteco lá. Não, mas não é nada hard, sabe? Entendi. É um nível médio que dá pra todo mundo curtindo, fica naqueles domos É uma incríveis. curtição, na verdade. É. Ninguém vai se matar, né? Muita- É uma curtição. Se bem que a gente entra em alguns lugares assim, a gente gosta de experiências bem diferentes. Vocês gostam, né? Né? Então, mergulho com tubarão, lá em Bahamas a gente já fez. Em Ruanda a gente fez o trekking para encontrar os gorilas. Caraca, não dá pra brincar com vocês, não. A gente subiu o vulcão do Acatenango e o vulcão em erupção, né? E na Islândia também, a gente estava em Curaçao, aí descobrimos que na Islândia estava um vulcão em erupção que tinha voltado à atividade. No dia seguinte, a gente pegou, fez as malas de Curaçao e foi para a Islândia. Que loucura, pra ver. cara. Eu gosto de viver a experiência e quando o Júnior tá falando, só dele falar isso, eu penso, que loucura que eu fiz, mas é coisas que ficam na nossa cabeça pra sempre. Não vai apagar. Então eu falei, precisamos ir pra lá agora. E tiveram pessoas que tentaram ir logo em seguida da gente, já o vulcão já não estava mais ativo. Não tava mais. Então, assim, são oportunidades que a gente tem que aproveitar, né? Tem que ter uma coragem boa, assim, né? Pra Tem que fazer ter algumas a coragem coisas. aqui também, tem que né? vender muito, né? Tem que vender muito. Tem que vender muito. Mas os destinos, assim, a gente faz... Claro, a gente Mas precisa... justifica, viu?
A gente pensa, isso é investimento, viajar é investimento. A gente precisa pensar sempre, né, em relação à empresa, o que se vende, mas também a gente também pensa muito no que a gente quer fazer, né? Entendi. Então, por exemplo, agora a próxima que a gente está pretendendo também é o Alasca, né? E aí, vamos vender? Inicialmente, a gente não pensa em vender. A gente quer, porque a gente quer conhecer o Alasca, né? Então, a gente... Faz parte dessa construção também, né? Ir primeiro para conhecer, sentir a viabilidade, depois, né? Papua Nova Guiné. Papua Nova Guiné a gente nem começou a vender porque é muito específico. Papua Nova Guiné, as pessoas que a gente conheceu lá são pessoas que já rodaram os 50 países, né? Entendi. Não é de primeira viagem, né? E a gente tem noção que o nosso público é um público que ainda está começando a viajar, né? Tá soltando as asinhas no turismo, Entendi. né? Tanto que se alguém interessado em Papua Nova Guiné, em Ruanda, Ilhas Fiji, qualquer um desses destinos mais exóticos, quiser o nosso suporte, a gente também vende a consultoria personalizada. Entendi. Para quê? Para conseguir atender esse público específico para esse destino. Mas a gente não consegue pegar esses destinos exóticos e colocar no nosso site, treinar toda a equipe para fazer isso, porque não tem volume. Entendi. E aí, se vem um cliente por ano... Aí, quando o cliente volta, o nosso comercial, às vezes, nem lembra mais como que explica, né? Então, a gente que vivenciou tudo, quando precisa dessa consultoria personalizada, é com a gente. Entendi. A gente vai falar, a nossa experiência foi assim, a gente fez assado, a gente se hospedou ali, né? Eu sugiro você fazer um caminho por aqui, porque eu fui por aqui e não gostei muito. E não adianta você colocar alguém para operar para você, colocar um vendedor para atender, se você não sabe passar a informação. Então, nós estamos sempre olhando a operação. Nunca tiramos o olho da operação, nunca tiramos o olho do marketing. Esses são os nossos 2 pilares principais. Bom demais, bom demais. Vamos acompanhar essa viagem do Alasca, então. Em breve. Em breve, em breve. E aí, vocês já pensaram numa pessoa? Vocês querem deixar para depois, pra gente colocar no Instagram? Eu pensei na Sabrina. Na Sabrina é uma grande amiga nossa, conhecemos ela pelo Instagram. E hoje a gente vai palestrar em breve também lá no evento dela? No evento dela. Eu vou estar lá vendo vocês. E quem mais? A Sabrina já veio 2 vezes, a Sabrina é amigona. A A Sabrina Sabrina é de casa. Mas a Sabrina tem conteúdo para 10 episódios, então... Nossa. Agora no final, na Abave, agora que teve, a gente entrevistou ela e o pai dela juntos. Então foi a primeira vez que os dois falaram juntos, assim, aí a gente ficou com esse material bem legal aqui. Não, é muito legal as conversas com ela, né, que a gente tem, né, e agrega muito. Sim. A gente abre o coração, ela abre o coração. Eu acho que uma pessoa, o Aldo da Gastura, eu acho que é importante pessoas que já estão há muito tempo no turismo. É verdade. Faz a ponte pra gente aí, O Aldo a gente conhece bem, a Paty já esteve aqui. A Paty já falou com a gente, bem bacana. Então pagou a... Era um nome, já tem vários. Já temos vários aí, só que você tem que fazer a ponte, hein, com a galera. Vou tá ajudar, bom? Você tem que ajudar a gente aí, porque não é todo mundo que a gente te conhece. Temos que colocar mais gente na nossa mesa. Sim. Beleza? Gente, queria agradecer vocês, o papo foi incrível. Já deu 1 hora? Já deu 1 hora, não deu, produção? Rapaz. Olha, 1 hora. 5 minutos. Nossa senhora. Então a gente tem que voltar aqui. Vocês vão entrar aqui na lista aqui das pessoas que voltem e de repente a gente pode fazer alguma coisa. Até já deixar um pré-convite feito para vocês, que a gente vai ter os episódios de curadoria, né? A gente já teve de Buenos Aires, já teve, acho que da Tailândia, a gente pode fazer mais um da Tailândia, que é um episódio que a gente vem exclusivamente para falar de um destino. Sim. Aí a gente destrincha tudo, o que comer, quando chegar. Então, eu acho que é bacana também a gente trazer aí vocês, porque vocês têm muito conteúdo para agregar. Pode contar com a gente, porque a gente tem muito conteúdo e a gente mora em cada destino. Então, esse é o nosso diferencial. A gente fala com muita propriedade sobre os destinos que a gente visitou e vende hoje lá no ceatrip.com. Eu vou deixar todos os contatos de vocês aqui para a galera que quiser entrar em contato, trocar uma ideia, marcar uma consultoria. Eu acho que vocês estão indo para o caminho de virar meio que igual a Sabrina, vender as mentorias para mudança de cabeça da galera, de formação. Eu acho que esse é um futuro legal para vocês, porque vocês têm um conjunto de coisa muito legal assim para trazer pro ambiente do agente de viagem. Então, bota isso no radar. Eu não falei nem 1%, tem muita coisa ainda. E isso também é uma coisa assim, né? Eu sei que já encerrou, mas não, pode falar. Porque quando a gente começou,
eu entendia de negócios, porque eu era de outro segmento e eu cuidava de negócios, né? Então, entrar radicalmente num outro business que só era lazer e para empreender no turismo, de fato falta informação, né? Então a gente conseguiu muita informação, estreitando relacionamento com várias pessoas, e nesse meio do caminho a gente vai aprendendo muita coisa, vai aprendendo o que serve pra gente, o que não serve pra gente, né? O saber dizer não, né? Em muitos momentos é importante porque surge muita oportunidade. E quando você fala assim, acho que uma consultoria, um curso, alguma coisa, é importante sim, porque a gente aprendeu na raça, né? Na raça, claro, e indo atrás de pessoas que conheciam e a gente explicava um pouco do nosso negócio, como estava crescendo, para que caminho eu ia, porque a todo momento tem bifurcação. A todo momento a gente tem que tomar uma decisão. Putz, vou para cá, não, vou para cá. Não, mas o mercado, mas o segmento, mas o que as pessoas pedem. Então, eu acho que falta muito esse tipo de conteúdo. Às vezes não é nem um programa de mentoria, um curso. Tipo, marcar um café com o cara, 1 hora, meu valor é esse, você toma um café, porque aí você pega um insight assim, putz, um insight da academia, putz, um insight da Ásia, putz, às vezes é ervilha, não é melancia que você muda no negócio do cara, entendeu? Sim. Não, com certeza. Tem um pequeno detalhe. Eu tenho um bloquinho de anotações que eu vou tendo insights. Você tava falando ali fora, você falou alguma coisa, eu já no bloquinho. Já marco 10%, hein? Se der certo, se der dinheiro, 10%, hein? Mas é muito, muito bom falar de viagem, né? Hoje, a gente trabalha com viagem. É claro que trabalho sempre vai ser trabalho, né? As pessoas às vezes olham no Instagram e falam, nossa, eu queria ter essa vida de vocês. Olha, eu também, eu queria. Não veja só o que tá na página do Instagram, porque atrás disso tem muita coisa. Teve muitas lágrimas. Sempre tem aprendizado, sempre tem sustos, né? Mas é muito recompensador, assim, ver a evolução, agregar na vida das pessoas, agregar nas pessoas que trabalham com a gente, né? Tem essa responsabilidade também de serem famílias que a gente está ajudando a manter, né? Tem toda a cadeia turística. Então, a hora que a gente começa a fazer a conta, nossa, olha quantos empregos a gente dá hoje, né? Seja para recepcionistas de outras agências, guias. Hoje nós temos, por exemplo, em El Calafate, nós temos uma pessoa que só atende a nossa agência. Exclusiva dentro do operador. Que chique. Então, assim, não é só o que a gente traz de forma direta, mas de forma indireta também. Sem dúvida, com certeza. A gente está impactando muita gente e de forma positiva, né? Então, acho que esse é o propósito. Ô, Júnior, se você impactar a vida de uma pessoa, já tá valendo a pena, assim. Eu já falo isso, assim. Enquanto tiver uma pessoa que siga os seus agentes, que goste, e eu conseguir impactar a vida dela, eu não vou parar. Então, assim, esse é o lance. E aí, quando você começa a escalar isso, você consegue entender o que é ter sucesso nos negócios. Exato. Acabou. Tem uma frase, assim, acho que uma pessoa andando na praia e tal, e tava pegando estrela do mar e jogando de volta pro mar. Pegava da areia, jogava pro mar. E aí chegou um cara e falou assim, mas vem cá, tem muitas estrelas, por que você vai ficar fazendo isso, né? Você não vai acabar nunca, isso não faz diferença. Aí ele pegou mais uma, jogou. Aí ele falou, para essa fez diferença. Essa fez diferença. Né? E é assim, né? Sempre faz diferença, seja uma pessoa, seja um sonho realizado, né? Uma boda de casamento, casal em viagens que está indo, uma viagem em família que eles vão viver aquele momento, né? Então, sempre faz diferença. Ô, Júnior, você falou uma coisa no meio do papo que eu falo muito isso, né? Tem até na minha palestra um slide disso, que viagem cura tudo, né? Então, você tomou um pé na bunda lá da empresa. O que você foi fazer? Você foi viajar. Você recebeu um bônus da empresa. O que você faz com o bônus? Vai viajar. Você conheceu o amor da sua vida? Vai fazer uma viagem. Você terminou um relacionamento? Vai fazer uma viagem. Descobriu que você está com uma doença grave ou terminal? Vai fazer uma viagem que pode ser a última. Se curou dessa doença? Vai fazer uma viagem. Então, viagem cura tudo, gente. A gente está no melhor lugar do mundo, fazendo, mudando a vida das pessoas. Sim. Fechou, galera? Sensacional esse papo. Obrigado aí novamente pelo convite. E a gente vai esperar a volta. Vamos marcar essa volta. Escolhe um destino. Em breve. Escolhe um destino e traz aqui pra gente conversar. Já chama a gente lá no Instagram. Qual destino você acha que a gente pode trazer por aqui? É verdade. Vamos abrir uma caixinha agora pra galera, pra eles
optarem aqui, antes vai lá no site deles, olha tudo que eles têm ali na prateleira e conecta com eles também. É uma boa conexão. Você que é agente de viagem, conecta com a galera, entenda esse processo. Quem sabe a gente não faz um fan tour do Só Agentes SA Trip juntos aí. E aí, bora? Traz essa Bora, galera aí pra gente. Fechou? Aí, tá vendo? A gente vai tendo ideias aqui, né? Sim. Fechou? Sempre. Galera, obrigado. O papo foi incrível. Foi feito com muito amor e carinho pra vocês. Até a próxima. Valeu! Tchau. Obrigada. Tchau, tchau.